A paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Meu precioso e querido irmão Agra, queridão, é o seguinte. Eu estou aqui com o seu comentário aqui na minha frente, tá bom? Estou olhando aqui, ó. Você escreveu aqui no dia 30 de maio, às 11h36, 11 horas e 36 minutos. Diz assim: quando a sua pergunta, tem a impressão que você queria dizer, quanto à sua pergunta, ninguém diz que não haverá a ressurreição corporal, nosso corpo de carne. Isso nós também cremos. Bom, hein? Meus comentários, hein? Bom que você acredita, hein? Já estou gostando de você, viu? O que afirmamos é que seremos transformados. Muito bem, seremos transformados. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo martirizado. E isso é evidente com as marcas em suas mãos e no seu lado. Bom, certinho. Que beleza, hein? Estou gostando de você. Jesus é o único que pode entrar na glória de Deus com o corpo de carne, por ser uma carne humana a não conter pecado. Todavia, não sabemos se ele foi transformado, como se fez no Monte das Oliveiras, quando Pedro, João e Tiago os viram transformados junto a Moisés e Elias. Bom, então aqui vamos fazer algumas observações, viu, Agra? Jesus é o único que pode entrar na glória de Deus com o corpo de carne. Errado aí, filho. Onde está escrito que... De onde você deduziu que só ele pode e nós não podemos? A Bíblia não está ensinando isso. O que o Novo Testamento mostra é que nós seremos tal qual ele é. Entendeu? A nossa doutrina ensina que, ressurretos, transformados, nós teremos um corpo igual ao do Senhor. Então veja, não será igual, será semelhante ao Senhor. Esse ponto de doutrina que eu procurei aqui e não achei, eu te apresento depois, está dizendo que seremos iguais ao Senhor. Não é igual ao Senhor, é semelhante. Há uma diferença entre ser igual e ser semelhante. E igual é o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma cor, mesma consistência. Exatamente igual. Agora, semelhante é a aparência, tá? Então, nós seremos semelhantes ao corpo do Senhor. É como você e eu. Eu não sou igual a você, eu sou o seu semelhante. E você não será igual ao Senhor Jesus. Você será semelhante ao Senhor Jesus. Então veja, essa sua afirmação aí, ela está furada, filho. Tá? Então, Jesus é o único que pode entrar na glória de Deus com corpo de carne, por ser a única carne humana a não conter pecado. Aqui, ó, eu preciso fazer uma observação. Parece que você está dizendo que a carne de Jesus Cristo não tem a possibilidade de pecar. E nisso há um erro. Ele se fez homem exatamente como nós. Tá? O que ele fez foi se esvaziar dos seus poderes divinos, dos seus atributos divinos, de onipotência, onisciência, santidade absoluta. Se fez homem como nós, exatamente como nós. Tá? Ele estava sujeito a tentações também. A sua carne estava sujeita a tentações. Então, era preciso que nós tivéssemos um Salvador perfeito, igual a nós. Por isso que
ele veio ao mundo. Leia Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Lá fala que ele, sendo igual a Deus, tá? Igual a Deus, se fez semelhante a homens, esvaziando-se de si mesmo, e reconhecido como figura humana, foi a morte e morte de cruz. Leia lá direitinho, você vai entender isso aí, tá? Então, ele tinha fome, tinha sede, sentia cansaço, tinha sono, tinha que satisfazer as suas necessidades fisiológicas, tinha dores, exatamente como nós. Tá? Então, você diz assim: todavia não sabemos se ele foi transformado. Lógico que foi transformado, meu filho. Quando ele tomou o seu corpo na sepultura e levantou do pó da terra, o seu corpo foi transformado. E as provas estão lá. Você acha? Ele apareceu em vários lugares. Eu tenho um relato anotado aqui que eu vou apresentar depois em comentário, onde ele se apresentou em 13 ou 14 oportunidades diferentes, que é o relato aí no Novo Testamento. Mas sabemos perfeitamente que ele fez muito mais aparições. Você acha que ele andava aí pelas ruas, né? Caminhando para ir de Jerusalém a Samaria, voltar, ir lá para o caminho de Emaús, e vai para cá, vai para lá, entendeu? É diferente. Ele estava aqui e num piscar de olho estava a colar em outro lugar, com o corpo de carne que ele apresentou lá para os discípulos. Ó, apalpai me vede que um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. Entendeu? O que aconteceu com essa carne e esse osso do Senhor Jesus é que ele foi transformado, essa carne foi transformada e esse osso foi transformado para entrar na glória de Deus. Aí eu pergunto: por que você acha que não pode ser a carne e o osso? Ah, porque lá em Coríntios está escrito que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas eu pergunto: onde está escrito que a carne e o osso não podem entrar no reino de Deus? No reino de Deus? Em lugar nenhum. Então o que Deus fez foi transformar essa carne e transformar esse osso. Entendeu? Dar a esta carne e este osso potencialidades que nós não temos na nossa vida. Você não tem, eu não tenho também. Mas que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus tinha essas potencialidades, como essa que eu disse para você. Estava aqui e imediatamente estava em outro lugar. Você não leu lá no livro no Evangelho que eles estavam dentro de uma casa, tudo fechado, trancadinho, né? E Jesus apareceu no meio deles. Você acha que ele precisou bater na porta, esperar que alguém abrisse para ele entrar? Ele apareceu no meio deles. Não vou dizer se materializou, porque talvez nesse corpo glorificado não seja a maneira correta de dizer. Então não vou dizer vou dizer que o que a Bíblia mesmo diz, que ele apareceu no meio deles. Ora, não era o mesmo corpo que ele tinha antes da ressurreição, porque ele jamais poderia ter feito isso, né? Atravessar paredes. Imaginem um corpo de carne e osso atravessando paredes, sem deixar buraco. Entendeu? Então, sabemos que esse corpo de carne e osso sofreu uma transformação no momento em que ele tomou o corpo e levantou-se do pó, na ressurreição. Eu quero fazer algumas perguntas agora. Você está com uma guerra danada contra a carne. O osso não, que você ainda não mencionou, mas a carne você menciona, né?
Ah, porque não pode, porque não pode. Bom, então Jesus não foi... O que ele é? Um espírito? É? Ou então essa carne foi transformada numa outra matéria? Aço, ferro, plástico, isopor? O quê? Para onde vai viajar a sua cabeça agora? Para com isso. Fique dentro dos limites impostos pela Escritura Sagrada. Não fique imaginando coisas. O que a Bíblia está dizendo é que ele ressurgiu. Você observa que ele tinha outras potencialidades. Então a transformação do seu corpo ocorreu. Comeu com os discípulos lá. Tendes vós aí alguma coisa de comer? Comeu com eles. Ora, todas as vezes, se você ingere alimento, você vai ter que defecar. Você acha que Jesus precisou defecar esse alimento? É uma coisa maravilhosa, filho. Eu não vou querer explicar isso aí. Só há uma explicação. É que o corpo, essa carne, esse osso foi transformado. Bem, aí você cita lá, né? Diz assim: todavia não sabemos se ele foi transformado. Não sabe você, porque a Bíblia mostra isso. Como se fez no Monte das Oliveiras, quando Pedro, João e Tiago os viram transformados junto a Moisés e Elias. Filho, ali não ocorreu uma transformação. O que aconteceu ali foi uma transfiguração. Entendeu? Que é diferente de uma transformação. Ele transfigurou-se naquele momento. Viu? Então veja bem, veja direitinho que esse momento lá no Monte das Oliveiras, o momento da transfiguração, nada tem a ver com a transformação da ressurreição. Ele entrou nessa transfiguração com o corpo de carne e sangue e ossos, e saiu com o mesmo corpo de carne, sangue e ossos. E lá nesses momentos também permaneceu com o seu corpo de sangue, de carne e de ossos. Não vamos inventar, filho, não vamos inventar, tá bom? Ok? Fica com Deus. Eu estou com dificuldade de entender realmente as suas... responder com acerto as coisas que você está me perguntando. Você está falando, você não responde, tal, nesses dois pontos. Preciso saber certinho o que você está querendo, o seu questionamento. Por exemplo, você já cita várias vezes Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 52. E está falando de corrupção, incorrupção. Preciso saber exatamente que conceito, como é que você entende isso. Se você entende isso aí como sexo, tem gente que acha que a corrupção do corpo humano é o sexo, mas não tem nada a ver com o sexo. A corrupção é que se refere a esses versos, é a nossa carne apodrecer na sepultura. Entendeu? O corpo ressurreto não vai... essa carne não vai apodrecer nunca mais, porque ela vai ser eterna. Entendeu? Mas às vezes você pode estar confundindo essa corrupção, incorrupção com o sexo. Se for isso, filho, Deus não nos deu o sexo para pecarmos com Ele. Ele nos deu o sexo para nossa realização pessoal, para gerarmos família, gerarmos filhos, né? Multiplicar é uma ordem de Deus, encher a terra. Então Ele mandou pecar. Fazer sexo dentro da vontade de Deus não é pecado. Aliás, é a maior expressão do amor humano, o amor entre um homem e uma mulher. Isso é coisa linda, maravilhosa. Entendeu? Isso aí é... Não tem coisa melhor na face dessa terra, filho. Então veja, às vezes a pessoa confunde, tá? Por falsos ensinamentos aí, confunde sexo com incorrupção, corpo que se corrompe e tal. Não é nada disso, tá? Então, essa corrupção que está falando aí, nesses dois versos, é o apodrecimento da nossa carne. Tá bom? Beijinho, hein?
Fica com Deus, meu querido. Eu te amo. Em nome de Jesus, viu?